começando o primeiro episódio do podcast Jogo Limpo TV. Quero agradecer muito você que está acompanhando a gente a partir de hoje. E entre os temas que nós abordaremos hoje, o principal deles é a grama sintética, assunto polêmico e que você vai perceber ao longo da nossa conversa aqui. Também gigantes esquecidos do futebol brasileiro. Será que são esquecidos mesmo? Isso a gente vai debater, e claro, vamos falar da rodada, destaques do final de semana, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. Olá, Carlos Gaspar, tudo bem? Olá, Enio. Olá, pessoal. E aí, meus craques? Mário, Dr. Fernando, muito obrigado por estar aqui conosco, trazendo o seu conhecimento, a sua experiência na área de medicina esportiva. Enio, bom demais estar aqui. Que legal dar esse pontapé inicial. É isso mesmo. Deixa eu saudar o Mário Braga. Ô, Marião, tudo certo? Tudo tranquilo para falar sobre Brasileirão, falar sobre grama sintética, falar sobre gigantes esquecidos. Isso aí é polêmico, vai ter gente ficando bravo. Fala, Enio, um abraço, Gaspar. Prazer, doutor. Doutor Fernando vai estar com a gente. Primeiro Jogo Limpo, muitos assuntos, muita polêmica, mas principalmente muita informação. Hoje, quem estiver assistindo o programa vai ter um banquete de informações importantes. Jogo Limpo TV, vamos lá. Olha, quem é nosso convidado hoje é o doutor Fernando Rez. Ele tem um currículo tão grande que a gente fica metade do podcast falando do currículo, mas ele é médico especialista em exercício e esporte, é coordenador do curso de medicina da Universidade de Santo Amaro e, portanto, alguém altamente capacitado, qualificado para falar sobre, por exemplo, a tal das lesões tão comuns na grama sintética. Olá, doutor, seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Um prazer estar com vocês. Vou tentar elucidar da forma mais plausível aí as dúvidas de todos e tentar falar um pouquinho da minha experiência. Olha, o primeiro tema que a gente vai conversar hoje é justamente sobre a grama sintética. Quais são os grandes estádios do Brasil que já adotaram esse tipo de piso? O Allianz, do Palmeiras, né, que já há algum tempo. Newton Santos, que Botafogo manda seus jogos. O Atlético Paranaense, que está na Série B, mas disputou Libertadores, Brasileirão até recentemente, lá na Liga Arena. O Atlético Mineiro adotou agora, né? Vai começar a jogar na Arena MRV. E tem o Pacaembu, né? O Mercado Livre Arena Pacaembu, que também adotou essa grama. Ô, Gaspar, o pessoal se queixa muito que a grama sintética oferece um espetáculo diferente. Alguns dizem que é mais legal, a bola corre mais, fica mais rápido. O Botafogo, né, estava jogando bem o ano passado, principalmente quando foi campeão brasileiro da Libertadores. Há quem diga que as lesões são frequentes, a gente vai ouvir opiniões de profissionais gabaritados que se queixam disso. O que você pensa da grama sintética? Você já brincou, você já chegou a jogar futebol, mas você já brincou nessa grama sintética, essa aí que os clubes adotaram? Não tive o prazer ainda de poder jogar num estádio com grama sintética oficial, né? Mas o que eu tenho percebido, Enio, conversando com os meus colegas ex-atletas, é de que a dificuldade ela é muito maior. Ela exige muito mais fisicamente do atleta, muda a movimentação, muda toda a parte métrica de desenvolvimento do movimento articular para ele fazer a jogada, dar o drible, a velocidade da bola, ela não quica, ela corre, né? Então, os efeitos da bola no campo são bem diferentes. Apesar que o pessoal molha muito para tentar diminuir um pouco desses efeitos, o gramado, mas mesmo assim o jogo muda, é outro jogo. E quem treina nesse campo fatalmente vai levar vantagem. Esse cara que está acostumado com o movimento dentro do campo e está acostumado com o movimento da bola também, ele vai levar vantagem. Eu posso dizer para você o seguinte, Jogo Limpo está começando agora, mas vai ser um canal dentro do YouTube que vai tratar as polêmicas com muita qualidade. Aqui você pode ter certeza que esse time é time grande. Quem tiver com a gente vai sempre receber informação bacana. Essa história de time grande, daqui a pouquinho a gente vai falar do América do Rio de Janeiro, tá? E da Lusa, da Portuguesa. Vai ter gente brava aí, ou não, né? Ô, Mário Braga, me diga uma coisa. Grama sintética. Em São Paulo, já são 2 grandes estádios. Palmeiras adotou a grama sintética e o Pacaembu, né? Como é que você vê, você que está tanto tempo no futebol, você vê a prática, a iniciativa dos clubes, no caso do Pacaembu, estádio público, né? Mas, de qualquer forma, os clubes profissionais é que vão jogar lá. Como é que você vê? Essa é uma tendência? Bom, Enel, eu considero que o jogo jogado numa grama sintética é praticamente um outro esporte.
A diferença da grama sintética para a grama natural é muito grande, a velocidade da bola, tudo. O giro, principalmente quando você dá o giro no gramado. Então, quem joga em casa e está acostumado a treinar e jogar nesse campo leva uma vantagem muito grande. Eu acho que o campo com grama sintética ele se assemelha mais a um society do que ao estádio normal, com a grama natural, né? E esse é um assunto polêmico que envolve muita coisa comercial, né? A gente sabe, por exemplo, que no caso do Palmeiras a grama não pegava de jeito nenhum. Você sabe por que a grama não pegava e o Palmeiras acabou optando pela grama sintética. Com isso facilita uma série de coisas, né? Você pode ter show num dia e jogar no dia seguinte. Já na grama natural você não consegue. Então envolve coisas também da área comercial, né? Então é um assunto bastante polêmico, mas eu quero ouvir a informação embasada de quem está dentro do campo lá, quem cuida dos jogadores, que é o doutor Fernando. Ô, doutor Fernando Reis, me diga uma coisa. Há quem aponte a grama sintética como um vilão no futebol. Seria esse tipo de piso o causador de muitas lesões até graves. Acho que fora do ar, o doutor Mário Braga lembrou de um aspecto interessante, que parece até que o Luizito Soares, quando fez o contrato com o Grêmio, a gente não sabe se tinha um contrato, mas eu lembro que ele não jogou com o São Paulo, com o Palmeiras em São Paulo, não jogou com o Atlético Paranaense em Curitiba e nem com o Botafogo no Newton Santos. Esse tipo de piso, efetivamente, a ciência já tem números que a gente possa efetivamente nos preocupar em ver atletas caríssimos, como são os atletas do Brasileirão, da Série A, atuando nesse tipo de campo? Bom, quanto a ser vilão ou não, isso, como eu sempre digo, depende de uma série de variáveis. O que certamente a gente tem que afirmar, como o Mário comentou, é outra coisa, é um gramado diferente, o esporte acaba variando, a resposta do jogador acaba sendo diferente, a biomecânica é diferente. Então, realmente, estamos falando de outra situação. Então, por que eu vou ter mais ou menos lesões? Primeiro ponto, desaceleração é diferente, tá? A aceleração é diferente, o impacto é diferente, a velocidade da bola é diferente. Então, eu estou trabalhando, treinando o cara numa modalidade X e depois exigindo dele uma modalidade Y, né? Isso se a gente está falando de um atleta que treina no gramado natural. Agora, quando a gente traz para as variáveis que a gente consegue realmente aferir, medir, primeira delas, se eu estou usando uma chuteira de trave, uma chuteira de campo de grama natural, e o atleta acaba transportando essa mesma chuteira para um gramado sintético, é diferente. De certa forma, eu tenho travas mais altas, mais profundas, que vão entrar num gramado que às vezes não é tão alto assim, que não permite que você perfure, por exemplo, a grama e a terra, que é o que acontece, né, com as travas, elas entram minimamente para conseguir estabilizar, e eu estou num gramado que não permite isso. Afinal, a gente tem não só o piso sólido, a gente tem também o gramadinho e a borrachinha, que serve não só para amortecer um pouco o impacto, claro, mas também para manter a vida útil do gramado. Então, de certa forma, eu estou lidando com uma situação diferente. Aí eu vou pensar em outra situação, vou mudar a chuteira de atleta. A gente volta a falar de especificidade. O atleta treina de um jeito e compete de outro, também não é o adequado. A questão do gesto esportivo, então ele está usando mais uma coisa ou outra, uma biomecânica ou outra, uma musculatura ou outra para fazer a mesma função, a tendência é que ele fadigue mais rápido, lesione mais rápido, tenha mais tendência a esse tipo de situação, mas o mais clássico, que eu sei que todo mundo vai perguntar, é pensar na questão de ligamentos, LCA, por exemplo. Se eu travo o pé e rodo para o lado, sim, o gramado sintético, principalmente com o calçado não ideal, prende mais, vai promover maior chance de ter esse tipo de lesão, porque a gente está realmente travando o pé e girando o tronco, que é o mecanismo clássico, por exemplo, da lesão de LCA. Então, podemos falar que tem uma mudança na incidência de lesões. A princípio, pensamos que aumenta, sim. Doutor, deixa eu dar mais uma pitada aqui, porque eu já vi muita gente falar, são modalidades diferentes, a grama sintética para a grama natural. Mas a gente não pode dar o exemplo do tênis. O atleta do tênis, ele disputa em saibro, ele disputa na grama e até mesmo naquele outro tipo de piso sintético, que eu não sei qual que é exatamente o nome daquilo. Essas diferenças, esses diferentes pisos também, no caso do tênis, será que provocam lesões distintas?
Com certeza. No tênis a gente tem diversos trabalhos que mostram que, primeiro, não vou nem falar do atleta, eu vou falar do jogo em si. A gente sabe que a quadra de grama, por exemplo, é um jogo que a bola quica um pouco mais baixo, também mais lento. A quadra de saibro também, o kick da bola muda um pouquinho, a velocidade também muda. E a quadra rápida, o nome fala por si só, né? O piso duro é uma quadra rápida, a bola vai mais rápido. Então o jogo já muda um pouquinho, a resposta do atleta muda um pouco. E a mesma coisa a gente pensa que um atleta, nossa, esse cara é um fenômeno em Roland Garros, onde é a quadra, por exemplo, de gramado, ou não, ele é um fenômeno no saibro. Então, sim, os atletas têm o seu terreno favorito, trabalham de uma forma mais específica para esse ou para aquele, se especializam nisso ou naquilo, e também lesões. A gente sabe que a quadra rápida, a quadra dura, ela traz mais lesões articulares. Eu exijo mais, por exemplo, do joelho do meu atleta, eu exijo mais, por exemplo, de freadas das alterações, né? Já o saibro, eu deslizo um pouco mais, então a gente preserva um pouquinho, às vezes, o tornozelo na desaceleração, a gente tem um impacto um pouco diferente, um pouco menor, e a quadra de grama a mesma coisa, a gente tem menos impacto ainda, protege um pouco mais as articulações, penso aí em outro tipo de lesão. Então, por exemplo, a gente já vai pensar, às vezes, em sobrecarga de membro superior, então num campeonato mais longo, numa bola que vai andar mais devagar, vai ser mais lenta, o atleta vai tentar impor mais força no golpe dele. Isso vai sobrecarregar outra estrutura. Olha, sabe o que eu pensei, Gaspar? Porque o doutor Fernando Rez, ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ele descreveu a característica da chuteira que ela não penetra o gramado sintético como a grama natural. Aí eu fiquei pensando, será que a gente vai chegar num momento em que as equipes vão ter que oferecer ao atleta uma chuteira especial para quando o time for jogar num gramado sintético? Será que pode chegar nesse nível? Hoje, muitos dos atletas já fazem isso, né? Eles já mudam o tipo de chuteira conforme o piso, né? O tipo de solo. Uhum. É como a altura de trava, né? Então, eles mudam de acordo com o tipo de solo. Mas ele falou uma coisa que eu achei muito legal. O Dr. Fernando, ele colocou a característica por tipo de solo, né? Então, você vê que a biomecânica do atleta, ela se adapta àquele tipo de solado, àquele tipo de local onde ele está treinando ou jogando. E o atleta da área de futebol é mais ou menos a mesma coisa. Ele treina no campo de grama natural. E quando ele vai para o gramado sintético, muda a chuteira, muda a dinâmica de jogo, muda a forma de atuar e de se movimentar. Quer dizer, ele tem uma mudança bastante representativa dentro do cenário na hora que ele está jogando. Tá, mas deixa eu tumultuar isso aqui. Eu vou botar até o Mário nessa. Está todo mundo dizendo aqui que o jogador do São Paulo, por exemplo, Sim. ou o jogador do Santos, treina na grama natural e vai ter que jogar com o Palmeiras no sintético ou com o Botafogo no sintético. Mas peraí, alguém vai querer me convencer que o São Paulo, o Santos, o Grêmio, o Internacional, o Cruzeiro não tem condições de ter uma grama sintética no seu centro de treinamento? Não tem, esses clubes não têm, Mário? Eles têm, todos esses times têm. Inclusive o São Paulo tem o costume de, na semana que vai jogar contra o Palmeiras, de treinar na grama sintética. Mas o doutor fez uma abordagem muito interessante. O Gaspar até leu meu pensamento aqui, porque quando o doutor falou, eu pensei isso na hora. O exemplo que ele deu do tênis, para mim, é perfeito. Perfeito. Aqui no Brasil, eu acho que 90% das nossas quadras de tênis são de saibro. E os outros 10% devem ser de quadra rápida. Eu não me lembro agora de cabeça de nenhum clube que tenha quadra de grama. Não me lembro. Então, vamos pegar o exemplo do Guga. O Guga é tricampeão em Roland Garros. Roland Garros é o quê? Saibro. Desde pequeno, ele treinou no saibro aqui no Brasil. Quando o Guga chegava em Wimbledon, por exemplo, que era grama, ele saía logo na primeira ou na segunda rodada. Então, a diferença, por mais que você fale assim, os times grandes têm condição de ter uma grama sintética para treinar, uma coisa é você treinar para um jogo, uma semana ali, não é nem uma semana, né? Porque tem jogo de quarta e domingo. Você treina 2 dias na grama sintética para jogar um jogo no domingo. Outra coisa é você treinar o ano inteiro naquela grama. O seu desempenho vai ser muito superior. Repito, se a gente pegar o caso do Guga, a gente vai entender por que ele foi tricampeão de Roland Garros e nunca ia bem no Wimbledon. Justamente por essa abordagem que o doutor colocou com perfeição. Muito bem, vamos ouvir a rapaziada que está lá trabalhando diretamente nisso. É o Renato Gaúcho que está separado aí. Deixa eu ver o que o Renato Gaúcho, técnico do Fluminense. O Fluminense foi jogar com o Botafogo no Newton Santos, perdeu, se não me engano, de 1-0. O Renato Gaúcho ficou meio chateado. 2-0? É 2-0, bem lembrado, 2-0. Vamos ver o que o Renato falou da tal grama sintética. A grama sintética, ela é ruim para todo mundo. Mesmo um time que joga na grama sintética e está acostumado, ela é ruim. Ela
O jogador não consegue desenvolver o futebol. Qualquer jogador, ele não consegue desenvolver o futebol dele normalmente numa grama sintética. Muita gente opina sobre a grama sintética. Eu acho que cada presidente de cada clube tem direito de fazer o que bem entender. Na minha opinião, na minha simples opinião, que eu joguei durante 20 anos e estou há 40 anos no futebol, é simplesmente para o clube ganhar dinheiro. Para poupar dinheiro na manutenção do campo, da grama. Programa sintética, para fazer show, não desgasta o campo e entra dinheiro nos cofres. Dane-se o jogador. Só grana mesmo, Gaspar? É isso? Você acha que é isso? Não. Eu acho que a principal característica para que um dirigente coloque a grama sintética é ele poder ter rentabilidade com ela. Ter a viabilidade de ter o jogo num dia e o show no outro, e a grama, teoricamente, permanecer em bom estado para o jogo e diminuir a manutenção. Porque você tem que fazer a manutenção frequente para ter uma boa grama. Você tem que trocar o tempo inteiro, tem que olhar a drenagem o tempo inteiro, você tem que fazer todo o cuidado para que ela não tenha nenhuma praga. Então, ela tem um custo, onde você tem que ter uma equipe voltada para isso, e esses cuidados, eles custam caros. Mas, cara, vale muito a pena, porque os atletas, eles fazem um espetáculo, eles são a diferença. É esse o ponto que eu quero Entendeu? falar com o doutor Fernando Reis. Você sabe por quê? Olha só, falar em grana. Quanto que sai um craque do futebol brasileiro? Não é muita grana também? Quanto sai um craque lesionado fora de campo? Exato, envolve Entendeu? muita coisa. Será que não valeria a pena repensar isso, doutor? Quando o senhor ouve falar de lesões, tem a pressão do clube para que o atleta volte o mais rapidamente possível, por razões mais do que óbvias, né, doutor? Sai caro, afeta tecnicamente o time, dá problema em relação aos patrocinadores que querem ver o melhor time em campo. Como é que é essa relação? Dinheiro, lesão, pressão, e aí tem a tal da grama sintética que, segundo o Renato Gaúcho, a avaliação dele, ele acha que afeta os atletas do ponto de vista de lesões. Perfeito. Acho que são várias variáveis que a gente tem que levar em consideração para dizer, né, se a gente é a favor ou contra. Então, vocês me chamaram aqui para falar um pouquinho de experiência, não vou falar nem minha opinião, vamos falar então de tentar trazer números. No primeiro momento, se eu falo em tempo de lesão, tempo de afastamento, cabe a nós, profissionais de saúde, pela nossa experiência, pelo tempo que a gente está lidando, dar uma previsão para o clube. Tá? E aí cabe ao clube, dirigentes, técnicos, quem seja, respeitar essa previsão e aí cobrar se essa previsão estava errada. Né? Aí realmente tem que cobrar da equipe médica, da equipe fisioterapêutica e de todos os envolvidos. Quando a gente fala em o que vai aumentar a incidência de lesão ou não, claro, é meu papel como médico de uma equipe trazer para discussão se aquilo vale a pena ou não. Então, às vezes, para o time como um todo, se a gente está levando em consideração que o piso diferente aumenta a incidência de lesões, eu trago para a equipe como um todo e também trago de forma específica para cada atleta. Então, tem atleta que vai ter menos repercussão negativa naquele piso, tem atleta que vai ter uma maior repercussão negativa das suas lesões ou das suas possibilidades de lesões, também pensando no momento do campeonato. Talvez eu esteja num momento, né, a gente trabalha para que o atleta atinja o ápice do seu desenvolvimento e da sua capacidade física no momento importante. Então, esse é o macrociclo que a gente desenha para o atleta fazer os treinamentos dele chegar no auge no momento importante, numa final, que seja durante o campeonato, de um grande torneio. Se a gente está num momento onde o atleta está cansado, está numa sobrecarga de treino, está fadigado, ou ele está chegando num momento importante e ele tem grande chance de lesão, eu tenho que tirar ele dessa maior chance dele ficar afastado. Né? Então, realmente faz parte a gente trabalhar um pouco disso. É importante você saber fazer sua aposta. Né? Vale a pena eu pagar Y de chance de lesão para talvez perder tal atleta ou tal atleta? Será que não é um bom momento de eu tentar um elenco diferente? Então isso aí cabe a nós conversarmos com a equipe técnica e fazer essa leitura. Hoje a gente tem muita tecnologia que facilita, então eu consigo, com base em testes rápidos, teste de salto, teste de corrida de um sprint, ver, né, aferir se aquele atleta está perto do auge dele, se ele está perto da melhor capacidade física, ou se ele está fadigado, ou se ele tem maior chance de lesão. Então, tudo isso faz parte a gente levar em consideração. Então, realmente, precisamos pesar. E o piso que o atleta vai jogar faz total diferença em maior ou menor chance de lesão para ele. Deixa eu colocar o Mário nessa conversa. Ô, Mário, no ano passado, nas últimas temporadas, e eu não quero aqui tumultuar, não, eu quero só perguntar. Não sei se vocês têm essa impressão. A gente viu
Tá certo que o Atlético Paranaense caiu, mas até recentemente o Atlético Paranaense disputou a final da Copa Libertadores. Sim. Recentemente o Atlético Paranaense foi campeão da Copa do Brasil. O Botafogo é o atual campeão brasileiro e o atual campeão da Copa Libertadores. O Palmeiras ganhou 2 Libertadores, não sei quantos campeonatos brasileiros, campeonato paulista, enfim. Todos esses 3 times tinham boas equipes, não resta dúvida, esses clubes aí. Mas a gente pode colocar a grama sintética como um aliado desses clubes na conquista de resultados, ou é malvadeza da minha parte fazer essa pergunta para você, Mário? Eu acho assim, o esporte de alto rendimento, ele é decidido nos detalhes, né? Então, cada detalhe é muito importante. Eu lembrei até agora de um assunto engraçado, na década de 80 e 90, 70 e 80 principalmente, quem ia jogar no Serra Dourada, em Goiânia, na Fonte Nova, em Salvador, e no Mineirão, os jogadores comentavam que a grama era muito alta. E acabava o jogo, os jogadores estavam arrebentados, porque a grama eles deixavam propositalmente alta, porque eles treinavam durante o ano com a grana alta, justamente para quando eles fossem visitados por times de fora, eles levassem essa vantagem. Então, eu acredito que tudo isso é uma forma de você ganhar alguma coisa. No futebol, você ganha um detalhe. E outra coisa, nós estamos falando de lesão de jogadores importantes, né? A despesa que dá um jogador no DM durante 3, 4, 5 meses. Só que esses times que têm a grama sintética, os jogadores deles se lesionam menos, porque eles estão acostumados a treinar. Então, não está preocupado se o adversário está com o Neymar, quanto custa o Neymar machucado no DM do Santos. É só o Santos que se preocupa com isso, tá certo? Os outros times não querem se preocupar com isso. Então, eles já treinam ali e os jogadores deles automaticamente se lesionam menos. Então, eu acho que tudo isso colabora, assim, e você deu números aí que são muito relevantes. As vitórias do Atlético Paranaense, do Botafogo, do Flamengo, lógico, não é só isso, né? Senão o pessoal vai bater na gente aqui e falar, poxa, então é o campo que ganha jogo. Não, é uma série de coisas. É você contratar corretamente, é você ter um bom técnico, você treinar da forma certa, tudo isso. Mas o campo ajuda e muito, né? É material de trabalho. Só deixa eu dar uma corrigidinha, que um ato falho, você falou Flamengo, Palmeiras, né? Palmeiras. Fala... Flamengo? Perdão, Palmeiras. É que o Flamengo também ganhou muito. Mas não em grama sintética, né? Mas é o Palmeiras. E, Enio, recentemente a gente teve um movimento de vários atletas renomados, do São Paulo, do Vasco, do Palmeiras. Se eu não me engano, teve também agora do pessoal do Santos com o Neymar, do Fluminense com o Thiago Silva, todos eles criticando o gramado sintético e pedindo para que se tenha gramados naturais e bem cuidados. O que eu entendo é que cada clube vai trabalhar com as ferramentas que ele tem. E se ele consegue colocar a equipe dele para jogar com alto rendimento e sem um número de lesões representativas, ele vai optar pelo gramado sintético, porque vai trazer economia para ele na parte de gestão do fluxo de caixa dele, né? Seja com shows ou seja com o cuidado do gramado. Agora, eu acho que as entidades maiores têm que olhar para isso com muito mais carinho. Elas têm que ouvir os jogadores. Elas precisam entender a necessidade do jogador de ter um bom chão para poder trabalhar. É obrigatório que essas confederações, que essas entidades sobreponham o interesse do clube e olhem também a necessidade do atleta, que elas escutem os atletas e comecem a trabalhar em virtude de gerar uma qualificação melhor para que o atleta possa ter um desempenho maior, de mais qualidade, de mais longevidade. Nós ouvimos o Renato Gaúcho, que treina o Fluminense e que, portanto, é visitante na grama sintética. Vamos ouvir o que fala, então, alguém que pode se beneficiar da grama sintética, que é o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira. Ele falou sobre o assunto. Vamos ver o que ele pensa sobre grama sintética e gramado natural. Pode botar no ar aí, Cleidinho. Não está em lado nenhum escrito cientificamente que um gramado sintético provoca mais lesões do que um gramado natural ruim. Que é o que acontece aqui com... Se você me conseguir dar 4 gramados top aqui no Brasil, eu até vou mais, 3. Se você me conseguir dizer, o Brasil tem 3. Entendo o Neymar, porque nós já estivemos lá no Mundial e vocês também estiveram lá. Quem é que não esteve aqui no Mundial comigo quando nós lá fomos? Vocês não viram a qualidade da grama natural? Melhor que a carpete que a minha mulher tem lá em casa, em termos de... Melhor ainda, que a minha carpete que eu tinha lá em casa, melhor que a carpete que eu tinha lá em casa. Agora,
desculpem-me, mas o gramado, se viesse aqui a UEFA regulamentar ou fiscalizar os gramados do Brasil, passava um ou dois, não sei como é que está o do Juventude. Se viesse aqui a UEFA fazer o que faz a FIFA para regulamentar os sintéticos, aqui no Brasil passava um. Mas eu não tenho dúvida, se me pergunta, eu gosto de tudo natural. É o que eu mais gosto, o natural é o que eu mais gosto. Primeiro eu quero saber se o Mário Braga consegue desvendar o segredo. Qual é o gramado que ele achou, que o técnico do Palmeiras disse que é, porque ele acha que é o que seria aprovado, e o sintético que seria aprovado? Será que é o do Palmeiras? Eu não sei. Qual que é a sua opinião? Chutando, claro. Ó, eu acho, minha opinião, né? Eu não estou dentro do campo lá para ver, mas eu acho que ele exagerou um pouco. Nós temos bons gramados aqui no Brasil. Sim. O gramado do Morumbi é muito bom, o gramado do Maracanã é bom, o gramado do Inter, o gramado do Grêmio. Lógico, eu concordo com ele. Você jogar num gramado esburacado, você corre um risco muito grande de ter lesão, principalmente uma torção de tornozelo, torção de joelho. O doutor está aqui para corroborar com isso. Mas eu acho que nós temos bons gramados. O que acontece é que o nosso campeonato ele é muito longo. E o Brasil é um país que chove, que faz sol, que faz seca, que só falta nevar aqui. Então, realmente, a gente manter o gramado durante 9 meses, 10 meses do Campeonato Brasileiro num nível alto é complicado. E isso piora quando você tem shows, né? Então, você tem uns gramados que o pessoal sempre elogia o gramado do Morumbi. Mas quando você tem um show, ou 2, 3 shows seguidos, realmente você demora para essa grama voltar ao normal. Por isso que esses clubes acabam usando a grama sintética, que a manutenção é muito mais rápida, é muito mais barata. Agora, eu não sei, dentro dos times, dos dois que ele falou, com certeza deve ser o Morumbi, apesar que eu não sei se ele quis dar uma cutucada de leve aí, que ele falou do Juventude. Não sei se o gramado do Juventude, com a Serra Gaúcha lá, o frio que faz, o gramado do Juventude é tão bom assim. Não posso falar, mas eu acredito que não seja o Morumbi. O Maracanã é um bom gramado também. O próprio gramado do Corinthians é bom, apesar que o Corinthians é misto, né? Ele é meio natural, meio sintético. O gramado da Vila Belmiro é bom. Nós temos alguns bons gramados. Pode ser que não estejamos no nível dos times da Europa, mas são gramados que dá para praticar futebol perfeitamente. Viu alguma maldade ali, Gaspar, no Abel, falando sobre os gramados do Brasil? Não, achei que ele foi extremamente sincero, tanto ele quanto o Renato. Aliás, são duas figuras fantásticas do futebol, né, do esporte como um todo. Tem experiência, bagagem para falar sobre isso, estão o tempo inteiro lidando com o departamento médico e com o atleta. Então, escutar duas personalidades do esporte como eles, falando sobre o gramado sintético, para mim é esclarecedor, né? Eu arrisco a dizer que ele estava dizendo ali dos gramados sintéticos, que ele entende que tem 1 ou 2. Mas qual que é o gramado sintético bom do Brasil? Conversando com alguns colegas do futebol, todo mundo fala que o melhor gramado sintético hoje é o misto do Corinthians. Todos eles dizem que é o que se tem condição melhor de jogo. Né? Eu acho que o Corinthians realmente tem um gramado fantástico a nível de misto. Eu acho que deve ser o melhor do Brasil. Doutor Fernando Reis, antes de a gente dar a nossa primeira paradinha para mudar de assunto, claro que eu quero fazer uma pergunta para o senhor em relação ao que foi falado ali. Mas, por exemplo, os times da Bolívia, esses times da altitude, lá na Bolívia também tem time que não joga na altitude, né? Eles ficam muito irritados quando os brasileiros ou argentinos se queixam em jogar na altitude, né? Por razões que a gente já conhece, todo mundo conhece. Por outro lado, quando eles vêm jogar ao nível do mar, para eles é tranquilo. Isso a gente pode falar também na grama sintética. Por exemplo, o jogador do Palmeiras, do Botafogo, do Atlético Paranaense, que está familiarizado em jogar muito na grama sintética, quando ele vai para a grama natural, ele tem alguma vantagem? Não. Bom, trazendo rapidamente a questão da altitude, né? Hoje a gente já sabe que o treinar na altitude traz, né, algumas alterações no corpo, mas é um paradoxo, né? Eu mudo o meu tipo de capacidade das minhas células de sangue, não obrigatoriamente elas melhoram tanto assim. Então, hoje é uma coisa que a gente entende como um paradoxo. Mas sim, para nós é muito pior jogar lá, isso é fato.
E quando a gente traz essa realidade para a grama, eu vou trazer até um pouco de informação de outra modalidade esportiva, mas que a gente tem mais estudo sobre, que é o futebol americano. Lá a gente tem, né, uma divisão bastante parelha. Quase metade dos clubes tem grama sintética, né, e um pouco menos da metade tem o gramado natural. Nós temos lesões mais prevalentes na grama sintética, e não é só de joelho. Né? Então, por que eu estou trazendo isso? Eu tenho mais lesão de joelho, eu tenho mais concussão, pancada de cabeça, tenho mais lesão de tornozelo, tenho aumento da temperatura do corpo, então tudo isso varia. Traz alguns benefícios, então quem treina na sintética, quando vai para o gramado natural tem vantagem? Uma ou outra, tem sim. Então a questão da temperatura da chuteira, você vai ter menos desconforto, então eventualmente o atleta às vezes consegue jogar por mais tempo, consegue uma temperatura mais alta e às vezes não sentir o desconforto que os outros têm, mas talvez isso não seja tão replicável. O que com certeza traz diferença é, por mais que eu seja um brasileiro que treina há 10 anos no gramado sintético, eu joguei muitas vezes na minha vida no gramado natural. Então, eu não perdi essa capacidade. Eu não tenho como eu esquecer como é. É diferente de alguns atletas que nunca jogaram no sintético. Às vezes, a primeira vez que vão jogar, pega um time de segunda divisão, terceira divisão, numa Copa do Brasil, vem jogar aqui, por exemplo, contra um time que tem gramado sintético, às vezes é a primeira vez que aquele sujeito, aquele atleta pisou no gramado sintético. Então, sim, vai ser muito mais oneroso para ele do que se for no caminho contrário, né? Então, a gente tem que ver que o salto da direita para a esquerda é muito mais difícil e o da esquerda para a direita traz, eventualmente, uma outra desvantagem, por eu não estar habituado, mas, no geral, são mais vantagens mesmo. Muito bem, esse doutor Fernando Reis que vai continuar com a gente. Ó, é o seguinte, a gente tem aqui uma caneca muito legal, o Caneca Jogo Limpo TV. Quer ganhar? É muito fácil, faz inscrição nas nossas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, enfim. E é claro, convide os amigos para seguir a gente, fazer inscrição no YouTube. Siga a gente nas redes sociais, você está concorrendo aí 200 inscritos, a gente já vai mandar uma caneca para alguém, para algum sortudo. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma paradinha de segundinhos. Daqui a pouquinho o nosso assunto, sabe qual é? Grandes times do Brasil que estão meio desaparecidos, né? A gente vai falar principalmente do América do Rio de Janeiro e da Lusa, da Portuguesa. A Portuguesa está na 4ª divisão do futebol brasileiro. O América, nada, né? Daqui a pouquinho a gente volta. Fala aí, pessoal, quem tá falando aqui é o Palinha. Quem gosta de futebol, gosta de saber de notícia, gosta de saber de debate, são inteligentes para estar acompanhando. Acompanhe o Jogo Limpo. Olha, agora a gente vai falar de grandes clubes do Brasil que estão meio sumidinhos, né? Eu vou lembrar especialmente de 2 clubes que sempre foram considerados grandes, que eu sei que é delicado falar disso, porque o torcedor continua achando que ele é grande, ninguém vai convencer isso do contrário. Quero falar do América do Rio de Janeiro e da Portuguesa. A gente tem imagens do América aí para soltar no ar? O América, por exemplo, nós resgatamos uma imagem aqui, de 1974, o América jogando com o Fluminense, final da Taça Guanabara. Antigamente, os campeonatos estaduais eram muito relevantes, muito mais relevantes do que são hoje. Olha a galera no Maracanã vendo o América numa final com o Fluminense. E detalhe, hein? O América venceu o Fluminense nessa partida, o América que era um dos 5 grandes do Rio de Janeiro. E é isso que a gente quer abordar agora. Será que ainda há 5 grandes clubes? Olha o Gerson jogando pelo Fluminense, que perdeu para o América. O bonito uniforme do América, vermelho e branco, né? Então, o gramadinho antigamente não eram essas coisas, né, Gasparão? Olha só como é que estava o gramado do Maracanã, né? Ficava tudo detonado, tá certo que a imagem é antiga, não dá para ter uma noção exata, mas a gente sabe que não era, não tinha esse zelo que há hoje em dia com o gramado, né? Não, os gramados antigamente eram menos cuidados. E os atletas tinham uma habilidade incrível para lidar com isso, porque treinavam assim, jogavam assim e foram criados na rua e nos campos de rua assim, né? Com muita irregularidade, com muita habilidade, com muita capacidade de lidar com o improviso. Hoje o atleta não tem isso, né? Ele treina muito dentro de uma área já qualificada e específica para o esporte. Lá a gente brincava muito na rua, então os gramados naquela época não eram tão qualificados. E antigamente os narradores, né, de rádio
Falavam muito na hora do pênalti, tá lá na marca da cal, porque se usava cal mesmo. Olha lá como é que detonava o gramado. Inclusive, caiu uma chuvinha, ninguém mais via nada, né? Sumia as linhas, Enio, sumia as linhas. Então, deixa eu puxar para a conversa o meu querido o Mário, que é um estudioso do futebol brasileiro, gosta de acompanhar o futebol brasileiro. Ô, Mário, o América é um clube grande do Rio de Janeiro, é um clube grande do Brasil. Como é que o que houve com o América? Ele sumiu. Né? O Romário virou presidente, até inscreveu o próprio nome para disputar o campeonato, acho que a segunda divisão do Campeonato Carioca. Como é que você avalia o caso do América? A gente já vai tratar da Lusa também. Rapaz, só de ver essas imagens aí, que saudade, viu? Que saudade você ver o América disputando uma final de Campeonato Carioca, Maracanã cheio. Puxa vida, né? Era outro futebol. Parece que a gente viveu em outro mundo, em outro planeta, né? O América sempre foi um time grande, né? O América, ali vi imagens do Luizinho Lemos, né? Que era irmão do César Maluco do Palmeiras, o Ivo, o volante, o Ivo Wortmann, o Zecão, goleiro, o Orlando foi lateral direito da seleção brasileira, enfim. O América foi muito grande, né? É muito grande. O problema é que o futebol ele mudou muito, né? O futebol dos anos 60, 70, 80, o futebol dos anos 2000 é totalmente diferente. A parte comercial mudou demais, os clubes cresceram muito em termos financeiros, e quem não acompanhou isso, quem não tinha uma torcida tão grande para acompanhar isso, acabou ficando para trás, né? Você vê isso na Europa também. Você vê hoje o campeonato alemão, praticamente o Bayern joga sozinho. O Borussia Dortmund, de vez em quando, dá uma incomodada. Na França, por exemplo, você tinha o Olympique de Marseille, agora chegou o Paris Saint-Germain para incomodar. Na Itália, eu lembro que você começava no campeonato italiano muito parecido com o campeonato brasileiro, com 6, 7 clubes com chance de ser campeão. Hoje, praticamente, você só tem os 3 grandes ali, que é Inter, Juventus e Milan, e o Milan já está na fila há algum tempo. Na Holanda, praticamente, o Ajax também anda sozinho, porque o Feyenoord e o PSV não chegam tanto. Então, eu acho que esse lado comercial do futebol, ele fez com que os clubes, alguns clubes ficassem muito ricos, muito poderosos, e outros acabassem ficando para trás. E é uma pena a gente saber que o Ameriquinha ali do Andaraí, né, não conseguiu acompanhar isso. Muita saudade, adorei ver essas imagens antigas aí. E o América, para quem não lembra, em 1986, chegou até a semifinal do Campeonato Brasileiro, perdeu para o São Paulo, no Morumbi de 1-0, empatou no Maracanã de 1-1, e o São Paulo acabou indo para a final contra o Guarani. Mas até 86 o América tinha uma equipe forte, sim. Uma pena que nos últimos 30, 40 anos aí não conseguiu suportar essa guerra comercial que virou o futebol. Doutor, eu queria colocar o senhor na conversa aí, porque uma coisa que mudou também em relação ao futebol dos anos 80, 70 é a medicina esportiva, né? Hoje em dia, doutor Fernando, o departamento médico consegue orientar a comissão técnica sobre uma lesão próxima a se manifestar em um atleta, o que é absolutamente conveniente e necessário. Os clubes grandes se preocupam muito com isso, né? Antigamente era mais na sorte, né? Vai lá, vê o que dá. Não, lógico que a gente não está aqui menosprezando a medicina dos anos 60 e 70, certamente havia profissionais altamente qualificados, mas ela evoluiu muito, principalmente a questão esportiva, né? Uhum, com certeza. Bom, de certa forma, a medicina do esporte ela já existe há muito tempo, mas no Brasil ela se tornou uma coisa mais profissional no momento que a gente teve a primeira turma de médicos do esporte, né, que iniciou-se em 2006 para 2007. Então, antes disso, era um colega que era ortopedista que gostava do esporte e começava a estudar um pouco mais, era um colega cardiologista que também fez a mesma coisa, mas para a gente falar em médico do esporte, aquela pessoa que sabe tanto da parte ortopédica, da parte cardiovascular, da parte endocrinológica, isso veio aí nos anos 2000. E com certeza nós temos muito aí a somar para as equipes essa questão de previsibilidade, não só porque nós temos mais estudos demonstrando o que faz eu entender que aquele atleta está próximo de uma lesão, tá? Então, primeiro a gente divide as lesões, tem lesões agudas, que eventualmente tem pouco que eu possa prever, então, bateu e quebrou um osso, realmente nem sempre eu consigo prever. Mas as lesões mais comuns no esporte não são essas, são as lesões por sobrecarga, são as lesões que ao longo do tempo, por ele estar fadigado, por ele estar cansado, por ele ter uma musculatura que não está compatível com aquela atividade, ele vai tender a fazer uma lesão. E a gente tem muitas formas de ver isso, tanto formas simples, por exemplo, plataforma de salto. O atleta pula, eu vejo quanto tempo ele fica no ar, e esse é o basal dele. Depois, no meio da temporada, eu faço de novo. Baixou muito,
esse tempo que ele fica no ar, eu sei que ele está fadigando, que ele está fadigado, que ele está próximo de uma lesão. E a gente tira um pouquinho o pé, fala para o técnico que talvez o volume de treino dele, ou o volume de jogo tenha que reduzir. Tudo isso a gente calcula com base numa série de variáveis, mas a gente tem como aferir isso e já estimar essa questão das lesões. Antigamente era muito difícil a gente estimar isso. Era por percepção. E daí tem o atleta rato de campo, né, o leão de campo, que quer jogar e nunca conta que está lesionado, e tem o outro, que qualquer coisa que ele sente, já acha melhor ficar de fora. E a gente respeita os dois, mas ficava difícil para a equipe entender, né? Hoje em dia a gente consegue, de uma forma mais objetiva, aferir isso. Ô, Mário, tem gente achando que ia sair numa boa e que eu não ia perguntar. E o América é time grande do Brasil ainda, não? O do Rio, né? Eu acho que esses times sempre serão grandes, né? Eles conquistaram uma torcida, conquistaram o seu espaço no futebol brasileiro, no cenário brasileiro, e jamais deixarão de ser grandes. O que acontece é que uma gestão acaba com o clube, né? Você pode olhar aí Juventus, né? A Portuguesa, que a gente vai conversar um pouco mais, e outros clubes que hoje... São Caetano São teve seu momento de Caetano, grandeza, né? São Caetano. Finalista de Libertadores, o São Caetano. Exato. Então, nós temos vários clubes que eles, infelizmente, por um processo de gestão, desapareceram do cenário futebolístico. Mas Vamos dar uma olhada na sempre Lusa? serão... Você me permite Fala, abusar do conhecimento do doutor? Doutor, uma pergunta, doutor Fernando. A parte médica a gente sabe que evoluiu muito. E a parte de fisioterapia para recuperação da lesão? Porque a gente vem falando do tratamento ou da prevenção, né? Mas como funciona a parte de recuperação do atleta? Ela também se desenvolveu? Eu vou dar um exemplo aí. O Zico, se eu não me engano, me desculpem, eu não sou um historiador se eu falar a data errada, mas na Copa de 86, quando ele jogou, ele entrou em campo lesionado, bateu o pênalti, estava frio, não teve a sorte de fazer o gol contra a França, mas ele estava lesionado, por isso que ele não saiu jogando e não teve condições de desempenhar o melhor dele naquele jogo. E ele teve que parar por uma lesão de joelho, de um pontapé maldoso que ele levou num jogo. Será que a gente... Contra o América. Contra o América. Então, será que a gente também avançou de forma representativa na área de recuperação do atleta? Olha, com certeza. Inclusive, eu seria até leviano se eu falasse que tudo que eu vendi até agora fosse do médico, tá? Muito aqui eu tô falando da equipe médica, e eu incluo o físico como um dos principais aí pilares dessa equipe. E a evolução foi muito grande, não só em técnicas, em questão tecnológica, mas também no estudo, né? De certa forma, o profissional está mais próximo do atleta, acaba sendo no departamento médico físico. O médico, ele vê de forma mais pontual. E claro, o preparador físico, que acaba fazendo aí essa meio de campo entre a parte da equipe técnica e da equipe médica, tudo isso faz parte de uma boa gestão, ter uma equipe entrosada. Mas sim, a evolução foi grande, a gente tem técnicas diferentes, por exemplo, algo que se desenvolveu muito nos últimos anos, foi até o tema do meu doutorado, do meu pós-doutorado, foi terapia de fotobiomodulação, que é o uso do laser. A gente sabe que podemos usar o laser de formas diferentes que não sabia antes, as correntes elétricas, as terapias térmicas, né, as termoterapias, então antes fazia-se cera quente, algumas técnicas de calor, a gente hoje acaba optando muito mais pelo lado da crioterapia, do gelo, do frio, a gente sabe que é mais eficiente, quase a totalidade dos casos, então muito se evoluiu em todas as áreas, tá? Mas como o Brasil é um país um pouco difícil, não estou falando nem do físio, estou falando da equipe médica como um todo, nós ainda temos aquela vanguarda que ainda acredita em ciências que nunca existiram, e nós temos ainda equipes que não obrigatoriamente aplicam a melhor das tecnologias. E você vê que alguns clubes demoraram a entrar aí numa nova pegada, vamos dizer assim, num rendimento bom, até pela equipe médica. Equipes médicas que demoraram para se atualizar, equipes de fisioterapia que demoraram a melhorar sua capacidade, porque o número de jogos aumentou, agora às vezes tem 2 jogos por semana, isso antes pensava-se que era um absurdo nos anos 90, né? Nossa, jogar 2 jogos de futebol na mesma semana, hoje em dia 2, eventualmente 3, tem atleta que joga na base também joga no principal, às vezes na mesma semana,
Isso graças a uma evolução da equipe em geral, principalmente do pessoal que está próximo. E sim, como o Gaspar colocou muito bem, a prevenção é o melhor tratamento. Eu preciso garantir que a lesão não aconteça. Que a lesão tem um tempo. Lesionei, uma lesão muscular vai demorar ali 4 a 8 semanas para melhorar. Um entorse de tornozelo vai demorar aí, se não tiver fratura, 3 a 6 semanas para melhorar. A gente não tem como acelerar esse processo muito, né? Então eu preciso prevenir a lesão. E aí é mais um papel, que é do educador físico, principalmente preparador físico, junto com o fisioterapeuta. O médico está ali para tentar auxiliar se for necessário. Olha, não sei se foi o Mário ou o doutor que falou, o doutor Fernando, que falou que antigamente ortopedistas tratavam da medicina dos clubes. Eu lembro de um clube que tinha um ginecologista que, ao longo de décadas, foi o médico do clube e era muito requisitado, por sinal. Você quer acrescentar mais alguma coisa? A Lusa está esperando. Por favor, é rápido. Então, manda aí. Eu quero aqui dizer que, para mim, o Galinho foi um dos melhores jogadores do mundo. Zico. Eu adorava assistir ele passear nos gramados. É um fantástico jogador, uma pessoa incrível. Só não queima a pauta, porque mais adiante a gente vai fazer um Maradona, Pelé, Messi, Zico, e daí a gente vai ter que aprofundar nisso aí. Eu só queria agradecer ele por eu ter tido o prazer de vê-lo jogar. É uma pessoa fantástica e um atleta maravilhoso. Galinho, obrigado por dar esse prazer de vê-lo nos campos, fazendo a sua magia acontecer. Solta a imagem da Associação Portuguesa de Esportes, imagens antigas, né? A portuguesa, isso aí eu nem sei de que ano que é isso aí, mas isso é bem antigo, tá? Anos 80. O Rafael, goleiro. 1987, no Canindé, lotadaço, Corinthians e Portuguesa. A Portuguesa venceu 3-1, né? A Portuguesa, que é um clube tradicionalíssimo do Brasil, revelou o talento. Eu acho que pra caramba. Ô, Mário, fala um pouquinho da Portuguesa. Eu acho que é Pacaembu isso aí. Foi no Pacaembu? Tem certeza? Eu acho que é, pelo jeito da tabela. É verdade, o acesso lá atrás, é no Pacaembu, acertou. Mas fala um pouquinho da Portuguesa, meu caro Mário. Antes de falar da Portuguesa, eu só preciso corrigir uma gafe que eu cometi. Depois que eu falei, o meu cérebro apontou aqui. Qual foi? A lesão do Zico não foi contra o América, foi contra o Bangu. Bangu! Eu vi que não era o América. E só para terminar o América teve um grande torcedor chamado Lamartine Babo. E quem não sabe, o Lamartine Babo fez o hino dos 5 times do Rio de Janeiro. Do América, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Dizem até que ele caprichou mais o hino do América, né? É o que dizem, né? É verdade, é o hino mais bonito de todos. E o América, nós temos grandes americanos, né? José Trajano, Tim Maia, Romário, grandes torcedores do América. E o América é grande, sim. Como colocou o Gaspar, a história do América é grande, né? A Portuguesa, rapaz, a Portuguesa é tão querida, né, rapaz? A Portuguesa tem o Canindé, que é um estádio que eu adoro assistir jogo. A Portuguesa é de grandes jogadores para a seleção brasileira, de Djalma Santos, Luizinho Botelho, Enéas, aquela Portuguesa dos anos 70, do Enéas, que tinha Madeco, que tinha Moacir no gol, que tinha Tata, o Basílio, que depois foi para o Corinthians e fez o gol de 77. Aí depois nós tivemos mais para frente a Portuguesa de 85, com Luiz Pereira, Edu Marangon, enfim, o Jorginho, ponta direita, e por fim a Portuguesa de 96, né? Que tinha Klemer no gol, uma zaga de quase seleção brasileira, Zé Maria, Emerson, o Zé Roberto na lateral esquerda, meio do campo com o capitão Galo, Rodrigo Fabre, ou seja, a Portuguesa muito grande. E aí o Gaspar tocou num ponto forte que foi a gestão. A Portuguesa foi bem até o momento em que cometeu um erro gravíssimo, escalar um jogador que não podia jogar, e com isso essa história é muito nebulosa, inclusive lá para os lados do Canindé, e por a Portuguesa ter feito isso, ela acabou caindo para a segunda divisão, evitou a queda de um time carioca que cairia no lugar Flamengo, dela. Né? E na época até ninguém tem prova disso, né? Mas falou que poderia ter sido feito até propositalmente isso, a Portuguesa, enfim. E de lá para diante, a Portuguesa nunca mais conseguiu subir. Ela subiu na Série B, teve o Marcelusa, se não me engano foi 2012, alguma coisa assim, mas infelizmente a Portuguesa depois disso não conseguiu mais ser aquele time grande que sempre foi. A Portuguesa era um time que jogava com qualquer um dos outros 4 e ganhava, né? Nós temos até, a Portuguesa tem um caso sui generis também, que é aquela final de 73 contra o Santos, né? Que
que o Armando Marques contou errado o número de pênaltis, deu o Santos como campeão, depois a Portuguesa foi tida como campeão também, porque faltava um pênalti. A Portuguesa é muito grande, ela é muito grande, o Canindé é um estádio maravilhoso, e eu torço muito, muito para que a Portuguesa volte a incomodar os grandes, volte à Série A do Campeonato Brasileiro. Tem muita história ali, muita história. Parece que a Portuguesa está com uma SAF aí, cheia da grana. Será que está mesmo? Vai acontecer alguma coisa lá no Canindé, não? O entendimento pelas matérias que a gente vem acompanhando é de que eles realmente fecharam com uma SAF, já tem um acordo com o governo e com o município de São Paulo, aonde eles vão repaginar todo o estádio, né? Então vai ser espero que seja um marco para a Portuguesa e que ela realmente consiga levar à frente esse novo projeto deles. A Portuguesa é grande demais, né? A torcida dela é fantástica, a colônia portuguesa no Brasil é apaixonante, né? E faz parte da nossa história, né? Tá inserida na veia do sangue brasileiro, o sangue português. Então, ver a Portuguesa de novo no cenário sendo protagonista vai ser uma coisa muito legal, muito especial. Doutor Fernando Ress, o senhor mencionou futebol americano. O futebol americano tem aquelas conferências, o basquete também, né? Conferência leste-oeste, é isso, gente? Me ajudem, né? Aqui o basquete é leste-oeste. Isso, né? Aqui no Brasil é a nacional e a americana. Exato. Então, aqui no Brasil, nós temos muitas semelhanças com os Estados Unidos por conta do tamanho do Brasil e por isso que há tanta discussão em relação ao time grande. Quando a gente lembra de time grande, eu não vou ficar aqui em cima do muro. São os 4 de São Paulo, né? São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. Os 4 do Rio, Botafogo, Flu, Flamengo e Vasco da Gama. Os 2 de Porto Alegre, Grêmio Internacional. E os 2 de Minas Gerais, Cruzeiro e o Galo. Aí o pessoal do Bahia fica chateado, porque o Bahia foi campeão brasileiro 2 vezes. Aí o pessoal do Atlético Paranaense igualmente fica chateado, que ganharam Copa do Brasil, Brasileirão, foram para a final da Libertadores. O Coritiba igualmente tem uma turma que se irrita com isso. Mas por conta do tamanho do Brasil, talvez não fosse legal a gente pensar em conferências no futebol para atender essa grandeza de clubes? Ou o senhor acha que esse formato 20 clubes, 4 cai, 4 sobe, no caso da segunda divisão, serve para o Brasil? Como é que o senhor avalia essa característica muito peculiar no Brasil que a gente adotou no futebol brasileiro, o que se pratica na Europa, né? A gente simplesmente importou da Europa para o Brasil, só que com campeonatos regionais. Exato, e até pelo número de clubes que existem no país, né, o número de divisões que a gente tem é muito, muito elástico. Com certeza, isso facilitaria a inserção de clubes, entre aspas, menores, tanto pelo gasto, que você viajar ao Brasil com uma equipe inteira, isso é muito difícil, e trago até para a minha área, né, já que a gente está falando aqui de esporte e medicina, eu vou trazer até para as nossas dificuldades. Vocês não imaginam o número de clubes, e grandes clubes, que viajam para jogos distantes e, por exemplo, não levam o médico do clube, e contratam alguém do lugar, da cidade, alguém que nunca viu aquele atleta, que vai só entrar em campo para atender se algo acontecer, mas eu não sei, se o atleta estiver pisando torto ou desviando o olhar demais, eu não conheço ele, para saber se aquilo é um mau sinal, um bom sinal. Quando eu faço uma avaliação, por exemplo, de concussão do atleta, que eu não conheço, eu não sei se ele é meio perdido, meio avoado, se aquele é o padrão dele ou não. Eu dependo dos colegas me contarem. Não, ele é meio esquisito mesmo. Não, ele tá estranho, tá diferente. Então, com certeza, se eu conseguisse facilitar o transporte, as viagens, talvez a gente profissionalizasse um pouco mais alguns clubes que têm menos acesso, né? Então, não vejo isso com maus olhos, apesar de que eu acho que nunca vai acontecer. Eu não vejo com maus olhos. E a mesma coisa a questão de quem cai e quem sobe. Eu sei que estão levantando aí nas grandes mídias essa discussão, né, de quantos sobem, quantos vão para a Libertadores, quantos caem. Exatamente por conta disso. Nós temos muitos clubes. É difícil mexer, diminuir esse número para valorizar um pouquinho os clubes que não estão tão bem numa Série A, mas quantos clubes estão numa Série B? Como vocês falaram, né, a Lusa mesmo está lá embaixo, acho que na 4ª divisão, né, vocês comentaram. Então, a gente acaba precisando dessa flexibilidade. E viajar o Brasil inteiro em equipes é muito difícil. Eu vi um ano da minha vida que eu fiquei quase 10 meses sem pisar na minha casa a viagens, né, a trabalho. Então, é difícil. Entendo que nos Estados Unidos é muito grande, eles dividem, eles jogam contra outra conferência, tá? Só que eles jogam menos vezes ao longo do ano. Tá? São menos então, jogos isso que também, acaba... né?
São menos jogos. No basquete são mais e no futebol americano são menos. Mas no futebol americano, você enfrenta um time de outra conferência uma vez a cada 3 anos, se não me engano. Então você nem joga todo ano contra todos. Tá aí. Olha só como é que são as coisas, Mário. Eu falei ali dos 12, citei o Bahia, o Coritiba e o Atlético, esqueci. O Guarani de Campinas, campeão brasileiro, e o Sport Recife, que é campeão brasileiro. Salvo alguma mudança, naquele ano, o campeonato com os grandes clubes foi o campeonato que venceu o Flamengo, mas tinha um regulamento aí que no final o pessoal rasgou e o Sport é campeão. Então é difícil, porque, por exemplo, como é que a gente não vai reconhecer, Mário, a grandeza de um Fortaleza quando a gente vê aquele Castelão lotado, né, gente? É uma maravilha aquilo, não é verdade? Até os times de Goiânia são muito legais, né? Eu acho, por exemplo, o caso do Fortaleza, do Ceará, o Bahia até um pouco menos, está mais para baixo. Mas esses caras são guerreiros, porque você imagina você sair de Fortaleza para jogar em Porto Alegre contra o Inter, aí você volta para Fortaleza para jogar contra um time qualquer lá, você é o dono da casa, aí depois você desce de novo para jogar contra o Flamengo, aí você sobe de novo. Você passa mais tempo fazendo check-in, check-out em aeroporto e hotel do que jogando, do que treinando, do que estando com a sua família. É muito pesado. O doutor Fernando está aqui dizendo isso, que ele passou praticamente um ano sem parar em casa, sem ver a família. Esses times do Nordeste, a gente tem que, olha, realmente bater palma para esses caras, porque o Brasil é muito grande, são viagens muito longas, muito desgastantes. Você não tem tempo de recuperar o atleta para ele entrar em campo no jogo seguinte, não tem tempo de treinar. É muito complicado. Eu bato palma para esses times, sim. Olha, essa aqui é a caneca do podcast Jogo Limpo TV. 200 inscritos e a gente vai sortear uma dessas, você vai receber aí na sua casa, tá bom, gente? Então participe, siga nossas redes sociais. Primeiro faz a inscrição e avisa os amigos para fazer a inscrição no jogolimpo.tv. Depois você aproveita e segue a gente no TikTok, Facebook, Instagram. Onde você achar uma rede, vai lá que é garantido. A gente vai dar uma paradinha, depois a gente vai falar de Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, é rapidinho. Fala, galera do bem! Aqui é o Roger Goleiro, com passagem pelo Flamengo, Santos, Botafogo, Seleção Brasileira e, lógico, né, nosso tricolor paulista. Estou passando aqui para um convite muito especial, o programa Jogo Limpo TV, que começa agora. Jogo Limpo TV, você é nosso convidado para toda segunda-feira acompanhar a gente. Hein? Vamos começar falando de Copa do Brasil? E olha, para começar, quadro nosso muito legal que vai entrar toda semana é o Cê Viu. Põe no ar aí. Pois é, pela Copa do Brasil, gente, o Maringá, lá do Paraná, recebeu o Galo, o Atlético Mineiro. O jogo terminou empatado em 2-2. E eu quero mostrar para você um trechinho de uma conversa do VAR sobre um lance polêmico, um agarrão na área, puxa a camisa ali e aqui. É muito legal ver o que o pessoal da arbitragem comentou a respeito do assunto. Põe no ar aí. Charlie, ó, para mim tem, claro, um agarrão, mas não causa impacto nenhum na subida. Para mim não fala para ele que nós temos que para nós causa impacto, entendeu? Vou iniciar o jogo como estava antigamente no tiro de meta, ok? Você entende que esse agarrão não tem impacto, é isso? Para mim não tem impacto. Para mim não tem impacto, ok? Para mim não tem impacto. Ok? Beleza? Ok. Isso é cartão amarelo. Ô, Mário, você achou que teve algum impacto aquele agarrão do jogador aí Cara, eu não me conformo, cara, não sei. Como é que você viu o lance? Além do você viu, eu preferia não ter escutado. E o pior do que eu viu foi ter escutado o que a gente escutou ali, rapaz. O cara deu um puxão que quase arrancou a camisa, quase deu um impom ali. Se fosse judô, ele estaria na frente ali por pontos. E o cidadão lá que estava dentro da cabine disse que não teve impacto, rapaz. Sensacional. O que a gente vai falar, né? Ô, doutor, deixa eu botar o doutor Fernando Reza aí. O doutor, não machucou, né? Puxar a camisa ali, tá tudo certo. Mas o senhor acha que aquilo ali desequilibra? Vamos falar do ponto de vista anatômico. O cara que está tentando praticar um esporte qualquer que não seja o judô,
Quando alguém vai lá e dá esse agarrão aí, puxa a camisa ao limite, cabia mais 3 ali com aquela esticada que o cara deu. Afeta o desempenho esportivo do cidadão ali, não? De certa forma, vai afetar, nem que seja minimamente, né? Se a gente pensa que o futebol, como vocês mesmos falaram antes, é decidido nos detalhes, é um jogo que agrada tanto o brasileiro, mas não agrada alguns sul-americanos, porque é difícil de você mudar um resultado, porque é detalhe. Poxa, por minimamente que você desloca ou faz um vetor força no sentido contrário do que ele queria ir, se atrapalha. É difícil eu me meter na carreira do juiz, na parte dele, mas com certeza, se eu tivesse ele no banco, eu estava em pé reclamando. E aí, Gaspar, dá para jogar bola daquele jeito ali, não? Cara, Se for numa pelada, sujeito puxar a camisa daquele jeito, continua, ninguém para o jogo? cara, mas nem futebol de esquina, velho. Nem na resenha onde a gente vai fazer o churrasco depois do jogo. Sem chance. Sem chance. Se o juiz não der, a gente para o jogo. Rapaz. Sabe o que me assusta, Enio? É você olhar o VAR numa competição importante como a Copa do Brasil. Que mais paga, né, no Brasil, né? Ter um comportamento desse. Porque não dá para desmentir a imagem. O que o cara diz ali durante o VAR, a conversa entre o árbitro e o VAR, é muito triste, cara. É muita falta de princípio ou de conhecimento da prática esportiva. Ô, Mário, Oi. deixa eu entrar numa outra polêmica, já que hoje um dos nossos assuntos é times grandes, não grandes e tal. A camisa estica, a gente já viu a elasticidade da camisa. Agora a camisa pesa na hora de o VAR decidir, será? O que você pensa a respeito disso? Rapaz, aí dizem que sim, né? Eu não vou ser louco de afirmar. Mas dizem que sim. Eu não quero tomar um processo, mas dizem que sim. Não, e quando eu falo que a camisa pesa, sabe o que eu penso assim? Eu não estou nem pensando em corrupção, maldade. O que eu penso é o seguinte: o cara que está lá pitando pensa assim, poxa vida, estou na dúvida. Se eu marcar contra esse time é grande. Isso aí vai repercutir mal para a minha carreira. Eu acho que nesse sentido pesa. Não que eu ache que o clube grande vai lá e bota uma pressão em cima do árbitro, você vai marcar. Eu acho que não. Mas eu acho que o árbitro fica com medo. Fica com medo de, poxa vida, melhor eu dar uma amenizada aqui nesse lance. Eu vou dizer para você como dizia o zagueiro quando marcava. Eu vou na medalhinha, cara. Eu não fujo da porrada. E eu vou dizer para você, olha, pesa. Pesa, né? Pesa. É o que eu acho também. Eu tenho certeza, não tenho dúvida. A camisa pesa, e pesa muito. Sem dúvida, sem dúvida. Eu compartilho do mesmo ponto de vista. Põe a tabela da Copa do Brasil no ar para mim, porque aconteceu... diga. Aquela outra imagem da postagem do dia seguinte da diretoria do Maringá... Fiquei devendo. O que dizia? Conta aí pra gente. A diretoria do Maringá, com muito bom humor, apesar de um resultado que atrapalha muito, porque a Copa do Brasil paga-se muito, com muito bom humor e com muita classe, agradeceu ao fornecedor de material esportivo, porque a despeito do puxão, a camisa não rasgou. Produto de qualidade. E é fantástico, né, Mário? Porque é fato, né? Aquilo, vou te falar, a camisa tem que ser boa para não rasgar, porque o cara... a camisa é muito boa. Tá de parabéns ao fornecedor de material esportivo. O cara sofreu um puxão que, olha, não rasgar, realmente material esportivo é de alta qualidade. Parabéns ao fabricante. Vamos dar uma olhadinha na Copa do Brasil. Põe a tabela aí no ar para a gente falar rapidinho os resultados. Lá no Paraná, ó, no dia 1º de maio, dia do trabalhador, o Operário venceu o Vasco da Gama, tá? Empatou, perdão, 1-1 com o Vasco da Gama. Foi 1-1. O jogo de volta acontece no Rio de Janeiro, dia 20. O Flu venceu o Aparecidense 1-0. Lá de Goiás, né? O Bahia venceu fora de casa o Paysandu 1-0, vai decidir em casa. O Botafogo fez 4-0 no Capital, que é um time lá do Distrito Federal, praticamente assegurou a vaga na próxima fase, vai decidir no Mané Garrincha lá em Brasília. O Internacional venceu 1-0 o time cearense, o Fortaleza empatou com o Retrô, tivemos Atlético Paranaense 0-0 com o Brusque, Palmeiras ganhou fora de casa do Ceará. O Galo, a gente viu aí, 2-2 com puxão de camisa e tudo com o Maringá no Paraná. Flamengo ganhou do Botafogo da Paraíba 1-0. São Paulo bateu o Náutico 2-1 no Morumbi, decide nos aflitos. Cruzeiro venceu o Vila Nova 2-0. Santos empatou com o CRB 1-1 em casa. Corinthians venceu o Novo Horizontino 1-0 lá em Novo Horizonte. O Tigre, o Criciúma, ganhou do Red Bull Bragantino 1-0.
e o CSA bateu o Grêmio 3-2. Os resultados mais surpreendentes, na minha opinião, o Grêmio, que perdeu para o CSA lá no Rei Pelé 3-2, e o empate do Santos 1-1 com o CRB. Alguém notou mais algum resultado expressivamente negativo ou muito positivo nessa fase, meu caro Mário? O jogo do Santos, inclusive, o Brazão, o goleiro do Santos, pegou um pênalti no finalzinho da partida. Quase que termina 2-1 para o CRB esse jogo, né? Eu penso assim, os times que ganharam fora de casa, praticamente os grandes, né, que ganharam fora de casa, praticamente já estão classificados. Mas nós teremos alguns jogos de volta aí bem polêmicos não, mas vão ser bem disputados. O São Paulo ganhou do Náutico de um gol de diferença, o Santos vai ter que ganhar do CRB fora de casa, o Internacional teve muita dificuldade para ganhar do Maracanã no Beira-Rio, né? E agora, Palmeiras ganhou fora, Flamengo ganhou fora, Botafogo ganhou em casa, mas meteu 4-0, esses times estão mais tranquilos. Agora, o Grêmio vai ter que subir uma ladeira, mesmo jogando na arena dele, vai ter que subir uma ladeirazinha chata, porque perdeu do CSA. Gaspar, alguma coisa te chamou atenção aí na Copa do Brasil? Eu entendo também. A gente sabe que alguns clubes, por entenderem que estão pegando clubes de expressões, né, de uma expressão menor, ele talvez poupe alguns titulares e vá ao jogo com um elenco misto, sabendo que talvez no segundo jogo consiga recuperar caso ele tivesse essa necessidade. O Grêmio é um caso como esse, na minha opinião, né? Colocaram alguns jogadores que não estão acostumados a jogar no time titular, fazem parte do elenco, têm qualidade, mas não estão no time titular, não conseguiram o resultado positivo lá, agora provavelmente quando vier aqui o Grêmio deve vir com força total para poder reverter, mas é difícil, é uma sinuca, porque depende muito dos jogos que ele vai ter no Brasileiro, nas outras competições que eles estão jogando, né? E se não tiver lesões até lá com atletas que são importantes, né? Então é um risco. Vamos dar uma passadinha na 7ª rodada do Brasileirão. 7 rodadas, 6 técnicos já perderam o emprego. Se continuar assim, amigo, até a 20ª rodada, até a 19ª rodada, que termina o primeiro turno, é isso, né? São 19. 19ª. Olha só, o São Paulo empatou com Fortaleza na sexta-feira 0-0. Tivemos a vitória do Fluminense com o Sport Recife 2-1 no Maracanã. Corinthians goleou o Internacional 4-2 na Neoquímica Arena. Ceará venceu o Vitória por 1-0 em Fortaleza, lá no Presidente Vargas. Tivemos a vitória do Bahia 1-0 no Botafogo. O Vasco perdeu para o Palmeiras. Esse jogo foi disputado em Brasília, no Mané Garrincha. O Grêmio venceu o Santos 1-0. Cruzeiro bateu o Flamengo 2-1. Aliás, com o gol do Gabigol. Bateu pênalti, o goleiro Rossi rebateu, ele fez no rebote. Na classificação, Palmeiras na frente, 16 pontos. Flamengo, 14. Red Bull, Bragantino, 13. Cruzeiro, 13. Flu, 13. Bahia, 12. Ceará, 11. Corinthians, 10. Internacional e São Paulo, 9. Botafogo e Grêmio, 8. Vasco, Juventude, Mirassol, Fortaleza, 7. Galo, Vitória, 6. Santos, 4. Vice-lanterna, hein? E o Sport Recife, 2. E me chama a atenção aqui, Mário. Quero fazer 2 perguntas para você. O atual campeão do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, o Botafogo, ocupa uma modesta 11ª posição. O que houve com o Botafogo, hein? O Botafogo foi desmontado, né, Enio? Ele está numa fase de reconstrução. O Botafogo se desfez de muitos bons jogadores, né? Luiz Henrique e outros que foram fundamentais no ano passado. Manteve o Savarino, que para mim, juntamente com o Arrascaeta, são os 2 melhores jogadores do campeonato. Mas ele está numa fase de reconstrução, porque não é fácil, né? Você montar e desmontar um time do dia para o outro e sair ganhando. Então o Botafogo vai ter um pouquinho de dificuldade. A tendência é que, com o passar das rodadas, esse time vai ganhando mais conjunto e vai subindo um pouco na tabela. E o Peixe? 4 pontos, com projeto Neymar e tudo. Então, o caso do Santos é mais grave, porque o Santos depositou todas as suas fichas. Se nós estivéssemos num cassino, o Santos depositou todas as suas fichas no projeto Neymar. E a contusão do Neymar fez com que o time não progredisse, né? E agora o Santos, todo mundo diz, time pequeno na zona de rebaixamento é uma coisa, mas time grande é outra. O peso é muito maior. Então o Santos vai ter dificuldade aí para poder conseguir sair dessa situação, porque a gente não sabe quanto tempo vai levar para o Neymar se recuperar. Havia
uma primeira informação de que o contrato do Neymar se encerraria no meio do ano e talvez fosse prorrogado até o final do ano. Ou seja, é uma série de incertezas que deixam o torcedor muito preocupado, principalmente que o Santos acabou de subir da Série B, né? Então é muito preocupante mesmo a situação do Santos. Ô, Gaspar, Palmeiras, 16 pontos, Flamengo deu mole, e o Palmeiras se isolou na liderança, Flamengo com 14. Esses dois times vão brigar pau a pau até o final, né? Eu acho que são dois elencos espetaculares, dois técnicos que estão fazendo trabalho muito bacana. Eu acho que eles vão brigar pau a pau até o final. E eu fico triste de ver o Santos nessa condição, porque o Santos é outro clube extremamente querido, de uma história riquíssima, e por processos de gestão, eu acho que ele vem sofrendo muito, já tem um tempo, né? Como o Mário citou, acabou de subir da segunda divisão, e eu acho que se ele não se cuidar, vai ser um problema sério. O doutor pode falar um pouquinho para nós ali com relação à parte de um campeonato longo desse, porque a gente sabe que o primeiro turno é um campeonato, o segundo turno é outro, né? Muda muita gente das equipes, gente sai, gente chega, e muita gente tem lesão ao meio do campeonato pelo excesso de competições. Então, é muito cedo para a gente dizer qualquer coisa, mas alguns cenários já começam a ficar evidentes, né? Então, o Santos é um clube que tem que tomar muito cuidado. O Palmeiras e o Flamengo com certeza vão nadar de braçada, vão chegar lá na frente brigando, e a gente tem aí uns times correndo por fora. O São Paulo precisa se ajustar, está mal ajustado. O Corinthians com o Dorival agora parece que vai tomar um caminho muito mais... vai ter muito mais atitude, vai ter muito mais condições de competir dentro da competição. Então eu acho que você tem aí alguns clubes chegando que podem fazer frente para o Palmeiras e para o Flamengo, mas o título acho que tá muito ali, tá muito entre Palmeiras e Flamengo. Passadinha rapidinho na Libertadores, antes de a gente voltar para o doutor Fernando Reis. Posso só fazer uma nota de repúdio rapidinho, né? Faça nota de repúdio. Eu não gosto desse negócio de venda de mando de campo. O Vasco da Gama, depois, se tiver com dificuldade no final do campeonato, não reclame. Eu acho que a CBF tinha que proibir esse negócio de venda de mando de campo. Isso mexe com a tabela, tanto para cima quanto para baixo. Inclusive, o Flamengo enfrentou o Botafogo da Paraíba, mas não foi na Paraíba, não. Eles jogaram no Maranhão, né? Foi um recorde de público lá no Nordeste, mas o Botafogo da Paraíba vendeu o jogo para até estranho, né? Que era um jogo que certamente ia lotar o estádio lá em João Pessoa, né? Sim. E optaram por vender para o Maranhão. Não sei qual que é a vantagem de jogar com a torcida toda contra, mas enfim, né? É uma opção dos clubes, eu concordo com você, também não gosto disso, não. Até porque desequilibra, né? Desequilibra. O Flamengo vai jogar 2 partidas em casa sempre que ele jogar com uma equipe num campo neutro. Isso serve para todos os grandes clubes do Brasil. Libertadores, rapidinho aqui, ó. Botafogo enfrenta o tal do Carabobo. Será que esse time de bobo só tem o nome? O lanterna do grupo. Botafogo tá mal, hein? Se o Botafogo não ganhar esse jogo, praticamente se despede da Libertadores, atual campeão. Temos também o confronto Flamengo. Eu nem sei quem é esse time aí de Único Madre de Ciudades. Sabe qual que é o adversário do Flamengo? Quem sabe? Eu não sei, cara. Não sei quem é esse time aí, não. Também teremos o São Paulo enfrentando o Aliança. O jogo é lá no Peru. Em Lima. Isso mesmo. Teremos o Fortaleza. O São Paulo está na briga. O São Paulo está liderando. Lá no grupo E, o Fortaleza está fora da zona de classificação, vai jogar fora de casa. Teremos Internacional e Bahia estão na zona de classificação. O Bahia joga com o Nacional em casa, o Internacional com o Atlético Nacional lá na Colômbia. E o Palmeiras, que está sobrando no grupo, venceu as 3 partidas no turno, no retorno encara o Cerro Porteño no Paraguai. Dos brasileiros aí, meu caro Mário, como é que você avalia a participação dos brasileiros na Libertadores? O Brasil vai continuar fazendo como tem feito nos últimos anos, classificando todo mundo, entrando quase todo mundo nas semifinais. Como é que você está vendo essa Libertadores? Eu acho que a maioria dos clubes brasileiros se classificarão, mas eu tenho dúvida se todos se classificarão. Acho que a situação do Botafogo é bem complicada. O Palmeiras está nadando de braçada, o São Paulo acho que classifica, o Flamengo. Ia fazer uma menção aqui sobre o Bahia. O Bahia está no grupo da morte, e liderando o grupo da morte, ganhou do Nacional fora de casa, ganhou aliás, falar Nacional não adianta, né? Porque só tem Nacional no grupo. Tudo Nacional. Ganhou do Nacional de Montevidéu fora de casa e do Nacional do Medellín em casa. Então, mas eu acredito que talvez alguém fique pelo caminho aí.
E agora a campanha do Bahia e o trabalho que o Rogério Ceni tem desenvolvido lá com o grupo do City, Grupo né? City. Grupo do Grupo City. City é um trabalho muito bom, muito bom. E, infelizmente, a Libertadores, os times Paraguai, Peru, Chile, que faziam frente, né? Não estão fazendo mais, né? O Brasil praticamente está ganhando todas as Libertadores, de vez em quando aparece um argentino aí pelo caminho, que é o River, normalmente, mas o Brasil está nadando de braçada, né? Esse enfraquecimento da Libertadores é muito ruim, não é bom isso para o futebol, né? Ô, Gaspar, os argentinos estão falando que está muito chato a Copa Libertadores. Para quem perde é chato mesmo, né? Para quem ganha até que é legal. Mas por que há essa diferença? É só o econômico mesmo? Porque a Argentina sempre foi um rival poderoso do Brasil na Libertadores. Cara, e até o Uruguai, né? Sempre foi um celeiro, né? Argentina, Uruguai, apesar de ser um país pequeno, a prática do esporte lá ela é muito ativa, então todo guri lá quer jogar bola, toda criança quer sair para o campinho da esquina e jogar futebol, né? E lá eles revelam muitos jogadores de talento. Apesar de não ter muitos clubes conhecidos, tem muitos clubes lá também. Então, eles conseguem revelar muita gente de talento lá. Eu acho que o que está acontecendo é essa disparidade financeira mesmo, né? Porque o jogador argentino, inclusive, vê o Brasil como a porta de entrada para a Europa. Então, ele sabe que se vir para o futebol brasileiro, a chance dele ir para o futebol estrangeiro na Europa é muito maior, né? E aqui se paga melhor também. Então, ele também dá prioridade para vir para o futebol brasileiro. Inclusive, mais adiante, eu vou propor aqui, se todos nós concordarmos, a gente usar um tema interessante, que é a questão do jogador estrangeiro no Brasil, a quantidade de jogadores estrangeiros que estão no Brasil. Se isso ajuda os clubes, eu acho que ajuda, mas se isso talvez não atrapalhe o futebol brasileiro. Mas isso é um tema para uma próxima oportunidade. Você sabe que nós estávamos conversando outro dia aqui em off, né? E o Mário fez essa observação do campeonato europeu, né? Se você pegar o campeonato europeu hoje, eles estão disparados como as melhores equipes hoje, ou as melhores competições, porque eles tratam todo mundo como comunidade europeia, né? Mas, na verdade, não são. Então, aqui a gente não tem isso, né? A gente precisa fazer essa reflexão. Olha, antes de a gente acabar a edição de hoje do Jogo Limpo TV, eu quero que o doutor Fernando Hess, fale para a gente um pouquinho sobre a sua experiência no futebol feminino. Porque no Brasil a gente tem um claro e indiscutível preconceito com o futebol feminino. Eu acho que se você perguntar entre 10 pessoas que acompanham o futebol, eu acho que 9 vão dizer que não gostam, que não assistem, ou que não se interessam, sei lá. Como é que foi essa sua experiência no futebol feminino, doutor? Bom, eu tenho uma visão muito minha, muito pessoal. Eu tenho um carinho muito grande, não só pelo esporte, mas pelas atletas, né? Trabalhei muitos anos aí no futebol feminino, desde seleções até clubes mesmo. E a gente vê que, de certa forma, é uma modalidade diferente do futebol masculino. Assim como a gente falou que até a grama sintética é diferente da grama natural, a gente não pode esperar o mesmo de um esporte que é um pouco diferente. Quando eu digo diferente, não é melhor ou pior. É um ritmo diferente, uma cadência diferente, uma potência de chute diferente, espera-se jogadas diferentes. A gente lida, por exemplo, com atletas que são mulheres. Então eu não espero, por exemplo, que as minhas goleiras tenham 2,5 metros de altura. Né? Se eu tiver uma com 1,80 é muito, ainda mais no Brasil, onde a média da estatura da mulher é de 1,60. Então é uma modalidade muito diferente, mas é uma modalidade que vem encarando de peito aberto as dificuldades, principalmente financeiras, e quando o público traz essa visão de não assisto, não me interesso, isso dificulta a vida, principalmente do financeiro, porque os investidores não veem uma demanda por colocar dinheiro ali. Então, cada vez mais a gente dificulta. A FIFA e a Conmebol, elas trouxeram uma política de, por exemplo, hoje, para você participar da Copa Libertadores da América, você tem que obrigatoriamente ter uma equipe feminina atrelada ao seu time, tá? Se não me engano, isso começou em 2018 ou 2019, não tenho certeza. Então, isso deu uma alavancada. Perdão? Não, pode prosseguir, doutor. Eu achei que alguém tinha corrigido o número, se era 2019, acho que foi isso. Mas, então, deu uma certa alavancada, mas alguns clubes ainda levam
não empurra com barriga, sabe? Então a gente tem uma dificuldade em ver o esporte prosperar como deveria. Os atletas são incríveis, eu digo que, trabalhando tanto no masculino quanto no feminino, digo que profissionalmente eu me orgulho muito mais delas do que no masculino, tá? As dificuldades são maiores, o investimento é muito menor, os salários são grosseiramente diferentes. Então, eu acho que para quem gosta de esporte em geral, não só do futebol, é importante conhecer, porque as meninas fazem aquilo com muito mais amor, Doutor, muito mais prazer do que o... eu posso fazer uma pergunta? Eu já vi muita gente debatendo que talvez, assim como no voleibol, a rede é um pouco mais baixa do que o voleibol feminino em relação ao voleibol masculino. Há quem entenda que a trave deveria ser um pouco menor, talvez até o tamanho do campo, que é um pouco mais complicado por conta da posição das traves e tal, mas há muita discussão a respeito disso. O que, de fato, aumentar o número de atletas em campo seria uma opção no futebol feminino? O que se discute de fato? O senhor acha que é necessário ou não é uma discussão que vai avançar? Vou trazer um pouco para a minha área essa questão, porque se a gente aumenta o número de atletas em campo, a gente também aumenta o número e o tempo de contato e o número de lesões. Então, como a gente já tem a estatística de que eu tenho mais lesões no feminino que no masculino, até pelo biotipo das mulheres, pelo fenótipo das mulheres, pelos hormônios em ação, talvez não seja tão seguro. A mesma coisa quando a gente fala da altura do gol. Vamos diminuir a altura do gol. Então, se eu diminuo a altura para que uma pessoa com estatura mais baixa alcance o travessão mais fácil, eu também diminuo a chance do acerto do gol. Então, proporcionalmente, eu diminuo a área de objetivo, né? Então, talvez torne o esporte mais difícil, e não é nosso objetivo. Eu acho que pode-se criar uma nova modalidade, mas aí não vai chamar futebol, vai chamar Brubbles feminino, né? Então, a gente tem que entender até onde eu descaracterizo o esporte, até onde não. Eu acho que as mulheres têm total condição de jogar como elas estão jogando, né? O esporte em si, o objetivo em si, é mais a questão do apoio da população. O pessoal, às vezes, quando vê que, poxa, o ingresso é franco, a entrada nos estádios é franca, assiste um jogo, vê que elas são super atenciosas, elas querem ver o público interagir, cria um prazer. Então, eu vi muitas pessoas que tinham esse inicial asco de não gostar e depois se apaixonaram pela modalidade. Então, vale a pena, vale a pena. Uma coisa interessante, nos Estados Unidos, o futebol feminino ele é mais jogado do que o futebol masculino. Todo college, toda universidade, ela apoia o esporte, principalmente futebol feminino para as mulheres. Eu acho que falta ter um trabalho de base aqui no Brasil para tornar esse esporte mais popular, mais acessível para as mulheres, entendeu? Eu não acredito também que mudanças de regra façam sentido, porque o futebol é conhecido assim desde sempre, né? Então, eu acredito que o que precisa é criar campanhas que possam desenvolver esse esporte na base. Então, quando você tiver um número maior de mulheres praticando, você automaticamente tem um número maior de telespectadores, né? E quando você começa a ter um pouco mais de resultados, porque quando você tem um número maior de atletas, você tem mais qualidade para poder escolher. Automaticamente você vai ter mais resultados. Então, se tiver uma boa gestão dos clubes, tiver uma boa gestão da CBF e tiver políticas de inclusão das meninas para o esporte feminino, seja ele na escola, seja ele nas universidades, eu acho que a gente vai criar muito mais interesse, vai ter atletas muito mais competitivas e automaticamente a gente vai ter resultados muito mais satisfatórios. Eu torço muito para que isso aconteça. Muito bem. E assim a gente chega ao final. Diga. O Gaspar colocou muito bem, nos Estados Unidos vê-se o futebol como esporte feminino, isso é muito legal. Eles até acham o masculino feio. E o que traz-se dessa história, não só disso, é que no Brasil a gente valoriza muito quero ser jogador de futebol como objetivo de vida. Ou atleta que seja. Lá a gente tem uma política diferente, então dá muito certo por isso. Para você ser atleta, você tem que primeiro estar na faculdade. Então, tem uma inversão nos nossos valores, dos valores americanos, e talvez por isso que tenha maior sucesso lá. E até o sucesso pós-carreira, né? Doutor, perfeito. O esporte é uma alavanca, é a mola que impulsiona para a educação. Então, eles usam o esporte para que o atleta possa ter acesso à educação. Eles fazem com que, olha, você estuda, tenha boas notas, se forme, seja um excelente cidadão e esteja pronto para o mercado através do esporte. Isso é fantástico. Eu acho que a gente precisa estimular os nossos governos para que eles criem campanhas similares, que a gente já sabe que traz bons resultados.
E, infelizmente, nosso tempo acabou. O primeiro episódio do Jogo Limpo TV com a participação do Dr. Fernando Reis. Doutor, muito obrigado. Volte sempre. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar com vocês. Mário Braga, meu querido. Até semana que vem. Um abraço, Enio. Um abraço, Gaspar. Obrigado, doutor Fernando, pelos esclarecimentos, aí, principalmente com relação às lesões. Aprendemos muito. E quem tiver no canal aí, assine o canal, participe, porque toda semana a gente vai trazer muita informação. Foi muito bom estar com vocês. Até segunda que vem. E avise os amigos. Carlos Gaspar, até semana que vem. Enio, quero dar um abraço para o doutor, um abraço para todos que estão assistindo a gente. Obrigado por estarem acompanhando o nosso trabalho. É um prazer estar com vocês aqui. Lembra, pessoal, meus craques, Jogo Limpo TV, sempre às segundas-feiras no YouTube. É isso aí. E olha, não esqueça de fazer a sua inscrição no YouTube e siga a gente no TikTok, Facebook, Instagram. Onde você encontrar jogolimpo.tv, é só seguir. É isso, pessoal. Até mais. Tchau. Opa!